Aí galera, tudo tranquilo? A quarentena tem coisas boas. Eu entrei no círculo virtuoso, que é termino um vídeo, posto, né? Coloco o vídeo, publico e o retorno vem. Então já dá aquela vontadinha de fazer o próximo vídeo. Então, este basicamente é uma continuação e uma resposta ao anterior. Bem, me proponho a conversar neste momento refletindo sobre alguns comentários do meu vídeo, como eu vinha dizendo, de um lado, e do outro a expressão gado. Lembram? O grupo que se organiza a favor do nosso presidente acaba sendo chamado de gado, pejorativamente. Pois eu vou chamá-los de massa, de massificação, e aí eu posso pôr-me de uma maneira gentil, né? Pôr-me a refletir sobre esse fenômeno. Para que haja a massa, né, é preciso uma desindividualização. Quero dizer com isso que as pessoas precisam deixar de ser únicas e irrepetíveis, e é preciso que atendam a um comando, e é preciso que umas, olhando a outras, cada vez mais se assemelhem. É preciso uma mimese. É preciso que este grupo se espelhe no outro e fique parecido com o outro. Porque ser diferente não é algo bem visto, não é algo aceitável. Mas a ideia de mimese, ou seja, olhar para o outro e se identificar, é algo que, em um primeiro momento, podemos dizer que é natural no ser humano. Como é que o bebê aprende, né? O bebê aprende olhando para os outros, imitando os outros, até o momento que ele dá feedback. Ou seja, no momento ele absorve, ele está aprendendo. No outro momento, ele começa a dar retorno, ele começa a dar de si, ou seja, ele começa a demonstrar que compreendeu o que ele no início copiava e começa a apresentar características pessoais. Quando ele começa a falar, ele começa a dizer aquilo que antes ele imitava, ele começa a pedir aquilo que antes ele imitava para ser entendido, né? Quando ele queria papar, ele podia fazer esse movimento, né? Imitava a alimentação. Agora ele pode dizer, e portanto ele dá de si e começa a se individualizar. Agora, o problema aconteceria se ele ficasse mimetizando e não conseguisse individualizar-se. Dar de si, desvelar-se, ou seja, à medida que vai se tornando um sujeito adulto, ele vai desvelando-se, ele consegue dar à luz a si mesmo, ele mostra para os outros quem ele é, ele começa a mostrar o que ele aprendeu e o que ele está produzindo em função daquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele está construindo a si mesmo. E de certa forma está construindo os outros. Porque assim como ele um dia mimetizou, agora os outros podem copiá-lo. Os outros bebês, já que ele é um adolescente, ele é um adulto, ele é um outro bebê um pouco maior. E o outro bebê pode copiá-lo, porque ele também está em aprendizagem.
Percebem essa situação? Veja que, referindo-se às massas, estas massas que vemos agora, estas que estão andando de carro, pedindo para que o trabalho continue, apesar da doença, esta massa que não gosta da ciência, esta massa que repete o que o seu líder diz, ela é uma massa que ficou, e aqui brincando com Kant, ficou na minoridade. E aqui eu quero dizer que ficou naquele aspecto infantil da mimese, da imitação. Portanto, para que as massas existam e se mantenham, essas pessoas também se mantêm na minoridade. Aqui brinco com Kant, né? Na minoridade. Por quê? Porque elas não gostam da ciência e elas privilegiam a mimese, a imitação, onde um, sendo igual ao outro, lhe dá força. A aprendizagem não vai além da aprendizagem por imitação. E o desvelar-se, o dar de si pela questão crítica, ela vai enfraquecendo ou acaba desaparecendo. E então, infantilizados, presos numa minoridade estranha, diferente, presos aí, o diferente, a pessoa diferente, os outros grupos sociais passam a ser um risco, passam a ser algo que lhe dói. Por quê? Porque o outro, o diferente, aquele que não imita ou não imita a sua turma, passa por o simples fato de ser diferente, passa a lembrar aos iguais que eles deveriam se individualizar, que eles deveriam aprender a construir-se, eles deveriam ser pessoas individualizadas, pessoas que agora expõem a si mesmo pela fala individual, pela criticidade, pelo apreço à ciência, pelo apreço à pesquisa, pelo apreço ao diálogo. E não conseguem, percebem que estão infantilizados na minoridade. E, portanto, o outro assusta. Estes sujeitos massificados, que odeiam tanto, que têm um certo prazer em provocar a dor no outro, na verdade, trazem à luz não o seu aspecto crítico, mas a dor que tem em não poderem tornarem-se adultos, em não poderem dar de si, né? Atingir a maioridade, ou seja, não conseguem partir para a ciência, partir para a diferenciação, partir para o diálogo, partir para o discurso, partir para o estudo, partir para a responsabilidade de ser adulto. Portanto, essa é mais uma possível explicação para esse fenômeno gado. Portanto, para que a massificação diminua, é preciso, e eu disse no outro vídeo, trabalhar com a racionalidade dessas pessoas, com o amadurecimento dessas pessoas, para que possam sair da mimese, possam sair da infantilização, possam sair da minoridade, sempre brincando com Kant, e chegar ao momento em que se tornem adultos e reconheçam o outro como um sujeito tão importante quanto eles, e que a diferença é boa, é instigante e nos faz cada vez mais aprendermos. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.